Hoje em dia podemos fazer quase tudo através do computador e do telefone. Inclusive a nossa relação com os bancos mudou. Mas será que é seguro fazer pagamentos e transferências de dinheiro online? Tem que ser cumpridas um conjunto de regras. Se forem cumpridos esse conjunto de regras, e esse conjunto de regras tem que ser cumprido tanto pelos bancos como pelos intervenientes do sistema, os Internet Service Providers, por exemplo, e os clientes, sim, podemos considerar que utilizar o site de um banco é seguro. Há muitas coisas que pode fazer para testar, para ver se está a entrar no site do seu banco. Uma delas é escrever a primeira vez o seu código errado. Se não der erro, é porque está a entrar num site que não é correto ou pode estar mesmo a ser atacado pelo aquilo que é chamado cavalo de Troia. Mas quais são os ataques mais comuns? Aqueles mais comuns e que as pessoas, digamos, estão mais habituadas a ver são é o chamado phishing, ou seja, em que é enviado normalmente um e-mail para um conjunto muito alargado de clientes, portanto são mails normalmente genéricos que são enviados para os clientes, em que ou lhes pedem diretamente dados sobre os seus dados pessoais ou dados sobre o acesso ao banco, ou então depois têm links ou aplicações que vêm junto com, por exemplo, com um fecheiro PDF ou com uma imagem, para o cliente aceder ao site que mascara o site do banco e em que depois lhe são pedidas credenciais a mais do que aquelas que são normais. Normalmente os bancos nunca pedem todos os dígitos da password de segundo nível ou do cartão de acesso ou do que quer que seja e, portanto, normalmente esses sites o que pretendem é obter essa informação. Se as pessoas estiverem atentas, obviamente percebem que quando lhes estão a pedir todas as passwords de uma vez ou o número de telefone, que será qualquer coisa que não é muito normal. Desative no seu navegador o item que diz para gravar senhas e exclua sempre os favoritos e os cookies. Evite também utilizar programas P2P, ou seja, programas para baixar músicas MP3 ou vídeos, porque podem enviar arquivos compactados com vírus incluídos. Tenha sempre ativo o firewall, o antivírus e o anti-spam, pois estes monitorizam as transações no seu equipamento e protegem-no constantemente desses itens maliciosos. Na componente técnica é importante que o cliente tenha o seu computador atualizado com as últimas versões, tanto do sistema operativo como do browser. Isto para garantir que algumas falhas de segurança que tenham sido detectadas pelos fabricantes já estejam corrigidas. Por outro lado, deve ter também um antivírus, de forma a garantir que algum tipo de software que já exista, software malicioso que já exista, é identificado e não é utilizado nesse computador. Por outro lado, é importante também ter um outro tipo de software, o software normalmente para malware, para aplicações maliciosas, que são o tipo de softwares que não apenas vírus, que podem infectar o computador do cliente. Isto em termos técnicos. Em termos comportamentais, é muito importante que o cliente tenha um conjunto de regras, que siga um conjunto de regras, nomeadamente, por exemplo, as suas credenciais, ou seja, o seu user e a sua password devem ser apenas do seu conhecimento próprio e não o divulgar a mais ninguém. Por outro lado, como todos sabemos, não devemos utilizar essas credenciais escritas nem na carteira, nem no telemóvel, nem no computador, porque isso pode ser utilizado por terceiros e pode utilizar essas credenciais. Por outro lado, o cliente não deve utilizar as suas identificações, aceder ao seu banco ou partilhar esse tipo de informação em sites, em cibercafés, por exemplo, ou em redes públicas. Portanto, isso é um risco acrescido que o cliente está a seguir. Em termos ainda comportamentais, é preciso ter cuidado com aquelas situações de engenharia social, ou seja, sempre que recebe um e-mail, verificar se a origem do e-mail, apesar de parecer fidedigna, como seja da companhia dos telefones, ou seja, até mesmo de um amigo, verificar se efetivamente a identidade é correta. Por outro lado, olhar para o software, mesmo que não, para o mail, mesmo não conhecendo a origem, e perceber se aquele conteúdo é ou não é um conteúdo fidedigno. Isso basta olhar e perceber se a linguagem utilizada está correta, se a ortografia, se não há erros. Portanto, isso é logo uma despistagem se é ou não é um mail fidedigno. Por outro lado, a própria mensagem em si, normalmente as mensagens que são utilizadas para a engenharia social obrigam, digamos, a uma certa ação e, portanto, são sempre coisas ou demasiado boas para o cliente ou demasiado más, ou seja, a sua conta vai ser encerrada, por exemplo, e o cliente acha que vai ter que atuar no momento para fazer qualquer coisa. Por outro lado, depois na utilização propriamente dita do site, verificar que
quando está a utilizar um site, é um site seguro. O mais comum é olhar para o sítio onde coloca o endereço do site, deve-se verificar se esse endereço é colocado diretamente e não através de um link. E verificar se existe lá o cadeadozinho ou a chave para garantir que aquilo é um site seguro. Por outro lado, ao olhar para o site, e são aqueles sites que utilizamos com mais frequência, nomeadamente os sites dos bancos, verificar se não há alguma alteração. Nomeadamente, pedem por vezes dados que não são habituais naquele sítio, ou então existe, por exemplo, uma imagem que não é uma imagem atual, é uma imagem já antiga do banco. O que é que deve fazer num caso destes? É parar, ou seja, não ter sequer a curiosidade de tentar aceder e ligar para o seu banco e verificar se existe ali alguma desconformidade ou não. Não use a mesma senha do banco em cadastros do tipo e-mail ou sites promocionais. Outra coisa a ficar de olho é que os bancos nunca solicitam a sua senha e a assinatura eletrónica na mesma página. Estão sempre em páginas distintas. Hoje em dia também existem outros esquemas em que pode ser através de uma chamada telefónica que parece uma chamada fidedigna ou de um SMS que é enviado para o telefone pedindo informação adicional e efetivamente o que está por trás é uma situação maliciosa e, portanto, sempre que a pessoa desconfiar que há qualquer coisa que não está correta, deve parar, deve pensar e, se necessário, confirmar com a origem e só depois então dar seguimento à prestação dessa informação. O mesmo deve acontecer com o e-mail. Se duvidar da origem da mensagem, apague-a imediatamente, sem executar qualquer fecheiro ou anexo. E que outros mecanismos de segurança podemos utilizar nas compras online? Existem outros mecanismos, como por exemplo o MBNet, para poder utilizar quando a pessoa não se sente confortável. Ou mesmo, certos bancos têm cartões específicos para compras na internet ou com plafons mais pequenos ou que se utilizam apenas uma vez e, portanto, são, digamos, medidas de segurança adicionais que se podem ter em sites de compra.